Glória a Deus. Glória a Jesus. Cumprimento o povo de Deus na paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Bom estarmos aqui mais uma vez para juntos glorificarmos e exaltarmos o nome do Senhor. Meus queridos irmãos, convido os irmãos a abrirem suas Bíblias na carta do apóstolo Tiago, capítulo de número 5, versículo, louvado seja Deus, 16, 17 e o 18. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Tiago, capítulo de número 5, versículo 12, do versículo 16 ao versículo 18. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Não cesse de glorificar o nome do Senhor, não cesse de adorar o nome de Jesus, porque nós viemos aqui para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor que vive e reina para sempre. Os irmãos que acharam, digam amém. Amém. Glória a Deus. Palavra do Senhor que nos diz assim: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Amém? Pode sentar-se em nome de Jesus. Glória a Deus. Toda honra e toda glória seja dada ao nome de Jesus. Meus queridos, na terça-feira passada, glória a Deus, na terça-feira passada nós falamos um pouco sobre a oração, e nós vamos continuar falando sobre a oração. Nós falamos que Jesus ele foi chegando próximo àquela figueira, onde ele desejou comer o fruto e não a teve, e a Bíblia diz que ele amaldiçoou e a figueira secou-se imediatamente, e os discípulos admirados ficaram. E Jesus disse: por que vocês ficam admirados pelo que aconteceu a essa figueira? Vocês também têm o mesmo poder, e tudo que vocês pedirem em oração, sem duvidar, vos será dado. E nós aprendemos aqui na terça-feira passada que tudo que nós pedirmos ao Pai, em oração crendo que estiver de acordo com a sua vontade, nos será dado. Nem tudo que nós pedimos a Deus nos será dado, porque Deus sabe o que é melhor para nós. Às vezes nós estamos pedindo algo ao Senhor, e o que estamos pedindo não é para a glória do nome do Senhor, não é para que o reino de Deus cresça, mas é sim para o nosso próprio deleite, muitas das vezes para a nossa própria satisfação. E Tiago, ele vai dizer: vocês pedem e não recebem, porque pedem mal e pedem para o próprio deleite. Mas quando nós pedimos algo para a glória de Deus, nós entendemos que a obra de Deus está acima de todas as coisas. Aprendemos com Ana na semana passada que enquanto Ana orava e ela colocava a sua vergonha acima de tudo, e ela colocava a sua opressão acima de tudo, a sua necessidade acima de tudo, Deus não a atendeu. Deus não lhe concedeu o que ela queria. Enquanto Ana orava, se vitimizando, dizendo: eu sou envergonhada, eu preciso que essa vergonha passe de mim, Deus não a atendeu. Quando Ana orou e colocou a obra de Deus acima das suas necessidades, quando ela colocou a obra de Deus acima da sua própria vergonha, quando ela colocou a obra de Deus acima
Ela colocou a palavra de Deus acima da sua própria necessidade. Deus a atendeu, o milagre foi feito e ela sim teve um filho como ela pediu a Deus. E nós aprendemos que a nossa oração, o nosso clamor, em primeiro lugar deve se colocar a obra de Deus à frente. Porque Deus ele está interessado naquilo que glorifica o seu nome, naquilo que exalta o seu nome. Ah, pastor, mas Deus, ele não vai permitir que eu sofra. Deus não vai permitir que o sofrimento chegue até a minha porta, porque eu sou servo de Deus. Pessoas melhores do que nós sofreram e pessoas melhores do que nós estão sofrendo. E Deus não está impedindo esse sofrimento dessas pessoas. O Filho de Deus, o próprio Filho de Deus, sofreu o pior dos sofrimentos. E não teve ninguém que parasse o sofrimento dele. Nem o Pai dele desceu do céu e parou o seu sofrimento. Os discípulos de Jesus, os discípulos que aceitaram o evangelho pregado pelo próprio Jesus, eles também sofreram e ninguém fez o sofrimento deles parar. Eles sofreram até a morte, eles sofreram até o final, até o fim de tudo. E por que isso aconteceu? Porque dentro do sofrimento de Cristo estava um propósito maior. Por que Cristo sofreu tanto? Para que hoje eu e você tivéssemos salvação. Por que os discípulos sofreram tantos? Para que o evangelho tivesse a força que ele tem hoje. Para que a igreja tivesse a força que a igreja tem hoje. Já pensou se Deus começasse a livrar os primeiros discípulos? Já pensou se alguém fosse matar Pedro, aí descesse um raio do céu, matasse os soldados e Deus livrasse Pedro? Se Deus já começasse a igreja impedindo que os primeiros morressem? Se os primeiros morreram, nós já estamos tão mal acostumados. Imagine se Deus começasse a livrar os primeiros. Imagine se os primeiros não sofressem tanto como eles sofreram. Foram arrastados por cavalo, foram cerrados no meio, foram decapitados, crucificados de cabeça para baixo. E nenhum deles, irmão, tiveram o seu sofrimento parados, porque o sofrimento deles tinha um propósito maior. A glória de Deus, a glória do nome do Senhor. E quando Tiago estava sendo decapitado, Tiago tinha o direito, ele poderia simplesmente levantar e dizer: epa, eu quero negar, eu não quero ser decapitado, eu quero abandonar a fé, e ele não teria sido decapitado. Mas ele continuou e foi decapitado. Se Paulo tivesse levantado e dito: não corta minha cabeça, porque eu nego tudo que preguei, nego esse Jesus que eu tenho pregado, ele não teria morrido, ele teria sido salvo. Mas Paulo continuou, manteve, perdeu a sua cabeça, mas ele continuou pregando o evangelho, porque ele dizia: eu sinto que já estou sendo oferecido em sacrifício e estou indo para o meu lar eterno, onde o meu Pai lá me espera. Porque havia um propósito maior, havia um objetivo maior. E nós aprendemos que Ana, ela ora, enquanto ela coloca o sofrimento dela acima da obra de Deus, Deus não atende. Porque Deus ele tem um interesse em salvar almas. O interesse de Deus é salvar o mundo. Porque quando Deus fez o homem para o seu louvor, para a sua glória, para que o homem glorificasse o seu nome, mas o homem se perdeu. O homem pecou, o homem se distanciou da glória de Deus, e Deus fez de tudo, e está fazendo de tudo para resgatar esse homem de volta para a salvação. Então qual é o interesse de Deus? Salvar o homem, resgatar o homem,
tirar o homem do pecado, tirar o homem da destruição, tirar o homem do inferno e levar para o céu. Esse é o propósito de Deus. Então, se para isso eu terei que sofrer, Deus não vai me poupar, não. Se para isso eu terei que morrer, Deus não vai evitar minha morte, não. Porque o interesse de Deus é maior do que a minha vida. O propósito de Deus em salvar é maior do que salvar a mim, ou a minha vida. Se eu tenho que sofrer, terei que sofrer, e Deus não vai fazer nada. E nós achamos que, e nós entendemos, e as nossas orações, nós vamos falar sobre a oração hoje, as nossas orações, ela perde a eficácia quando a gente troca os lugares na oração. A gente vai aprender aqui com algumas orações, quais foram as orações mais eficazes da Bíblia. Quais as orações mais eficazes da Bíblia? Primeiro, Tiago falou aqui, a oração de Elias. A oração de Elias foi uma oração que não durou nem 30 segundos. A oração de Elias. A Bíblia diz que Elias estava vivendo em um momento em que o povo de Deus estava cocheando entre dois pensamentos. Eles não sabiam se eles adoravam Baal ou se eles adoravam Jeová. Elias aparece como um profeta de Deus. Quem está me ouvindo, diga bem. Elias aparece como profeta de Deus e Elias diz assim: olha, até quando vocês vão ficar cocheando entre dois pensamentos? Vocês não sabem se servem a Baal ou se vocês servem a Jeová? Mas hoje, disse Elias, eu lançarei um desafio. Eu vou orar ao Deus dos céus, ao Senhor, e vou convocar os profetas de Baal, e eles vão orar a Baal. E o Deus que responder conforme a oração, esse será o verdadeiro Deus. E aí o povo disse: boa essa palavra, vamos então ver isso aí, como é que isso acontece. Elias disse assim: vamos fazer o seguinte, vocês oram primeiro. Vocês têm aí o tempo todo para vocês orarem. A Bíblia diz que os profetas de Baal começaram cedinho. E eles oravam, e eles clamavam, e eles gritavam, e eles dançavam, e eles rodopiavam, e eles pulavam, eles faziam de tudo. E Baal não os respondia. Eles, quando o Baal não responde, eles começam a se cortar, a cortar as costas e o sangue descer, e nada de Baal responder. Dá meio-dia e nada de Baal responder. Elias diz assim: olha, pronto, chega, agora eu vou orar ao Senhor, ao Deus. Vocês já oraram a Baal, até agora Baal não respondeu. Baal deve ter dormido, ou viajou, ou está surdo. Então agora eu vou clamar ao Deus dos céus. A Bíblia diz que o altar que os profetas de Baal sambaram em cima, rodopiaram, já estava todo quebrado. Elias reconstrói o altar. A Bíblia diz que Elias manda jogar água ao redor, molha as pedras, as madeiras, ainda faz um rego ao redor e enche de água. Ele encharca tudo que está ali. E ele vai fazer uma oração, ele levanta as mãos para os céus e ele ora, irmão, menos de 30 segundos. Ele diz: Senhor, para que saibam que Tu és o Deus nos céus e na terra, para que esse povo entenda que Tu és o único Deus, responde a minha oração. Quando ele faz isso, uma bola de fogo desce do céu diante de todo mundo que está ali. Aquela bola de fogo vem, desce, e quando cai ali, lambe aquela água, lambe o holocausto, queima as pedras, queima a madeira, destrói tudo que está ali. Por uma oração de 30 segundos. Quando Tiago ele vai orar, ele diz assim: irmãos, confessem os vossos pecados uns aos outros, carreguem as cargas uns dos outros, e orem uns pelos outros. Orem uns pelos outros, porque a oração eficaz, a oração feita por um justo, pode muito em seus efeitos. A oração feita por um justo, o que
Tiago está dizendo é o seguinte: a oração feita por alguém que toca o coração de Deus pode muito ter seus efeitos. Porque eu posso passar horas e horas e horas e horas orando e não conseguir tocar o coração de Deus. Eu posso passar dias e dias e dias orando e não tocar o coração de Deus. Mas Elias orou 30 segundos e tocou o coração de Deus. E Deus mandou uma bola de fogo do céu para a terra em resposta à oração dele. Qual é a diferença, pastor? De horas e horas de oração, em 30 segundos um homem consegue fazer um fogo descer do céu. A oração que Elias fez foi a chamada oração eficaz, a oração que tem efeito, a oração que gera o milagre. Não é o muito falar que vai fazer esse milagre acontecer. Não é o muito gritar, não é o muito se mover que vai fazer o milagre acontecer. Primeiro, é preciso fazer o que Jesus falou quando ele disse aos discípulos: tudo que vocês pedirem ao meu Pai em oração, sem duvidar, vocês vão receber. Primeiro, é preciso pedir com fé. E a fé, meus irmãos, é a firme certeza das coisas que não se veem, mas das coisas que se esperam. A fé não é algo que eu enxergo agora, mas é algo que eu viso mais tarde, que vai vir, em nome do Senhor Jesus. A fé não é um pensamento positivo, não é uma torcida. A fé é crer com certeza que o milagre vai acontecer. E como é, pastor, que eu tenho fé? Como é que eu tenho certeza que Deus quer fazer tal coisa? Como é que eu tenho certeza que Deus quer operar? Como é que eu tenho certeza? Sabe qual é a certeza de que se Deus vai operar ou não? É se você está orando dentro da vontade de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Deus quer salvar esse bairro todo, sim ou não? Você está orando para isso? Deus quer salvar São Cristóvão todo, sim ou não? Você está fazendo alguma coisa para que isso aconteça? Está dentro da vontade de Deus salvar esse bairro todo? Está. Essa é a vontade de Deus. Então, se eu começar a orar dizendo: Senhor, salva o bairro de São Cristóvão, salva esse bairro, salva essa localidade, eu orar, e eu começar a orar, e eu começar a buscar, irmãos, Deus vai começar a criar um avivamento. Não é só na Igreja Batista Shalom, em todas as igrejas desse bairro, vai começar a ter evangelismo em massa em todos os lugares, e as almas vão começar a se converter, e as almas vão começar a ir para as igrejas, vão começar a mudar de vida. Porque essa é a vontade de Deus. A vontade de Deus é salvar esse bairro. A vontade de Deus, Senhor, cura as pessoas que estão enfermas nesse bairro. É a vontade de Deus curar os doentes, sim ou não? Você está orando pelos doentes desse bairro? Se é da vontade de Deus que os doentes sejam curados, e eu estou orando, então eu tenho que ter certeza que Deus vai curá-los. O que é que eu não tenho certeza? Tem coisas que eu não tenho certeza, se Deus quer fazer ou não. Então eu oro meio duvidoso, mas tem coisas que eu tenho certeza que Deus quer. Tem coisas que eu sei que Deus quer. E quando eu oro dentro do que eu sei que Deus quer, irmãos, eu sei que Deus vai fazer. Ana, ela orou dizendo: tira a minha vergonha. Deus queria dar um filho a Ana? Claro que queria. Todas as mulheres Deus fez para que elas produzam, tenham filhos. Todas as mulheres. Todas as mulheres Deus fez para que elas gerem, todas, inclusive Ana. Deus não fez Ana para ser estéril, infelizmente. Uma enfermidade lhe acometeu, algo lhe aconteceu e ela não gerava. Mas era assim da vontade de Deus que Ana gerasse filhos. Mas a vontade de Deus maior era que
todos aqueles que gerassem filhos, o desse, para que servisse a Deus. Qual era a vontade de Deus? Era que o povo dele o obedecesse sua palavra. Mas Ana está mais interessada na sua agonia, na sua angústia. E ela vai orar a Deus, e ela esquece de colocar a obra de Deus acima de tudo, ela coloca a vida dela acima de tudo, coloca a vergonha dela, e Deus diz: olha, não estou muito interessado na sua vergonha, não estou muito interessado na sua dor, não estou muito interessado aí no que você sente da sua rival, eu estou interessado que almas estão indo para o inferno, eu estou preocupado porque tem almas que estão padecendo, e você está preocupada porque você não tem filhos. Eu estou preocupado que a minha casa está abandonada porque o líder, que é Eli, está deixando os filhos fazer o que querem. É com isso que eu estou preocupado, e não em você ter filho ou não. E ela lá gritando: não dá-me filho se não morro, dá-me filho se não morro. E Deus dizendo: então você vai morrer, enquanto você ficar só olhando para a sua própria barriga, para o seu próprio umbigo. E eu estou preocupado com o povo que está perecendo, com a igreja que está abandonada, com a obra que está morrendo. Aí Ana sai, tira a barriga dela do meio e diz: Senhor, que a tua obra venha em primeiro lugar. Se o Senhor me der um filho, eu dou ele para o Senhor, levo ele para a tua casa. Ele não vai cortar o cabelo, vai servir o Senhor todos os dias da vida dele, vai viver dentro da tua casa. Deus disse: agora sim. Ela tem um menino, leva para a casa de Deus e diz: esse vai ser um profeta, vai ser aquele que eu vou usar para consertar a minha casa. Olha que como Ana olhou para a obra de Deus, Deus deu um milagre para Ana, e o milagre de Ana foi a obra, o que Deus usou para fazer a obra na sua casa. Irmãos, quando nós oramos e pedimos: Senhor, se o Senhor me der, será para a tua obra, Deus vai te dar. E depois que Deus te der, Deus ainda vai usar para a obra dele. É assim que Deus trabalha. É assim que Deus trabalha. Porque Deus está interessado na sua obra. Deus dá o filho, o menino é devolvido para ele. Deus diz: olha, está cumprindo, pelo menos está cumprindo o que prometeu. Deus pega o menino, leva para a casa de Eli, conserta a casa de Eli, conserta a obra de Deus, e ele é uma obra. Então, quando Ana ela decide colocar a obra do Senhor em primeiro lugar, Deus atende a sua oração. Quando a gente, irmão, vai aprender, olha, você quer aprender a orar? Lê Esdras capítulo 9, Neemias capítulo 9 e João capítulo 17. Nunca mais você vai orar do mesmo jeito. Porque, irmão, eu sempre orava: Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor, eu te peço em nome de Jesus, abra as portas, ó Pai, faz milagres, Senhor, traz a paz, traz bênção. As nossas orações era antropocêntrica, é nós no centro da nossa própria oração. A nossa oração é nós no centro e Deus fazendo tudo a nosso favor, né? Senhor, me dá, Senhor, faz em mim, Senhor, opera um milagre em mim, aviva-me, transforma-me, enche-me, transborda-me, faz tudo em mim, Senhor, faz tudo em mim, Senhor. A nossa oração era sempre assim. Nós no centro e Deus trabalhando a nosso favor. Nós no centro e Deus movendo céus e terra ao nosso favor. É um universo todo trabalhando para o sol, para a lua, Senhor, em meu favor, para que eu passe. Abre o mar vermelho. Se o mar não passar, eu vou passar por cima. Nossas orações. Aí quando a gente vai pegar Esdras capítulo 9, a gente vai ver: Senhor, Tu és o Deus, Criador dos céus e da terra, não há ninguém igual a Ti, Senhor. Nós aqui na terra somos pó, somos cinza, nós não merecemos nem olhar para cima, nem que o Senhor enxergue a nós, mas o Senhor é Deus. Ó Deus, nós pecamos e nós falhamos e nós erramos o caminho, mas o Senhor tem sido misericordioso. Não nos esquecemos do que o Senhor fez quando chamou Abraão, prometeu: ó Senhor, Tu és Deus e nós somos pó e somos cinza. Era assim as orações deles. Quando você vai lá para Neemias, você vai ver Neemias dizendo: ó Senhor,
O Senhor usou, o Senhor operou, nós ficamos escravos no Egito, mas o Senhor libertou com um braço forte e afogou o exército de Faraó e nos trouxe de volta, porque tu és um Deus misericordioso. Mas mesmo assim nós ainda desviamos do Senhor, mas o Senhor foi santo, foi poderoso, nos salvou porque tu és Deus. Olha as orações. A oração que tira, sai do centro, coloca Deus no centro e fica a gente do lado de fora dizendo: tu és, tu tens, tu pode, tu faz, tu és o Deus dos céus e da terra e nós não somos nada e não merecemos nada do Senhor. Era assim que eles oravam. Era por isso que o fogo descia do céu. Era por isso que fogo se acendia. Deus acendia labaredas de fogo diante desses homens. A gente não aguenta jejuar. Moisés subiu o monte, passou 40 dias e 40 noites sem comer, sem beber água, sem fazer necessidade nenhuma. Só orando, só buscando a presença de Deus. E quando ele desce, o rosto dele está brilhando, que as pessoas têm que colocar a mão no rosto, porque não aguenta olhar para o rosto de Moisés. Porque Moisés ficou tão perto de Deus, que a luz de Deus impregnou na sua pele e ele acendeu. E como é que ele ficava diante de Deus? Senhor, tu és o Deus, era engrandecendo o nome do Senhor. Quando nós vamos para João capítulo 17, mas essa aqui, eu choro, eu me tremo, eu fico me tremendo, as minhas pernas estremecem quando eu leio João capítulo 17, eu vou convidar você a abrir a sua Bíblia. Quem foi que orou aqui? Ninguém mais, ninguém menos do que Jesus. Essa é a oração de Jesus Cristo. E eu devo lembrar vocês que ele não tinha pecado, viu? Não tinha pecado. Devo lembrar que não cometeu pecado nenhum, mas não parava de orar. Presta atenção. Jesus passava, irmão, ele acordava quando dormia, né? Quando dormia, ele acordava, saía, começava a curar os enfermos, expulsar os demônios, libertar os oprimidos, dar vista aos cegos, os mudos falavam, os paralíticos andavam o dia todo, era isso aí. Ele não tinha tempo nem de comer. Quando ele foi lá para as regiões de Samaria, deu meio-dia, os discípulos disseram: estamos com fome. O senhor não está com fome? Ele disse: a minha fome é fazer a obra do meu pai. E o discípulo: mas nós estamos com fome. Ele: eu também estou, mas eu vou ficar aqui. Vocês podem ir para lá, vão comprar comida. Jesus ficou ali com fome até a mulher samaritana chegar. Ela chegou, ele salvou a vida dela, salvou a cidade toda. E quando os discípulos voltaram, já tinha uma multidão de gente salva diante dele. Ele não comia. E sabe o que é que ele fazia de noite quando ele voltava para casa? Subia um monte para orar. Eu estou falando de Jesus, que não pecava, que não tinha pecado. Ele não tinha nem necessidade. Mas orava o tempo todo. E você pensa que era como que ele orava? Ó Senhor, usa-me, enche-me, transborda-me. A oração dele: tu és, Senhor. Vamos lá, vamos ver como é que ele orava. Vamos ver como é que ele orava. Aleluia. João capítulo 17. A oração de Jesus, a oração sacerdotal de Jesus Cristo. Vamos começar a ler. Glória a Deus. Glória a Deus. Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos para os céus e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica teu filho, para que o teu filho glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus,
mas tu nos deste e confiaste a eles, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. E é por eles que eu rogo. Não rogo pelo mundo, presta atenção, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste e que são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo. Ao passo que eu vou para junto de ti, Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprissem as Escrituras. Mas agora vou para junto de ti, e isso falo no mundo para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmo. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tire do mundo, e sim que os guarde do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles, eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por esses, é aqui que eu choro, irmãos, porque eu estou aqui. Você está aqui. Jesus estava orando há 2000 anos atrás, ele disse: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vieram a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti. Também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviastes e os amaste como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me confiaste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhe fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Esta é a oração de Cristo. Olha o tom da oração. O tempo todo ele está dizendo: eu glorifiquei o teu nome, eu exaltei o teu nome, tu me deste, e eu dei a tua palavra para eles, eu te apresentei a eles, eu te coloquei na vida deles. Você observa que o tempo todo na oração de Cristo ele coloca o Pai acima dele mesmo. Ele coloca o Pai acima da sua dor e da sua angústia. Quando ele vai orar no Getsemane, que ele está prestes a ser entregue, e ali ele já começa a sentir as agonias da morte, e ele vai orar, ele faz uma oração de um ser humano que está sentindo a morte chegando, e ele diz assim: Pai, se possível for,
passa de mim esse cálice sem que eu beba. Mas ao mesmo tempo, quando ele para, ele diz, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. E qual era a vontade do Pai, irmão? Qual era a vontade do Pai? A vontade do Pai está em Isaías capítulo 53. E agradou o Pai moê-lo. Qual era a vontade do Pai? Moer o próprio filho. Qual era a vontade do Pai? Matar o próprio filho. Porque se Jesus não é morto naquela cruz, se Jesus não é crucificado naquela cruz, nenhum de nós estávamos salvos, nenhum de nós. Se Jesus ele não se oferece naquela cruz, se ele não passa por aquela angústia, aquela dor, nenhum de nós estaríamos aqui agora, crendo em uma salvação. E um dia Jesus falou uma coisa. Jesus ele falou uma coisa, quando ele estava prestes a ser preso, que os soldados chegaram ali, quem está me ouvindo, diga amém. Que Pedro tirou uma espada para proteger Jesus. Pedro tirou uma espada, cortou a orelha de um soldado. Jesus disse, guarde sua espada, não precisa me defender, não precisa me proteger. Guarde sua espada, porque ninguém toma a minha vida, eu dou a minha vida. Aí teve um carnaval aí, antes da Covid, teve um carnaval aí que pegaram um Jesus, pegaram um ator, dizendo que era Jesus, colocaram no meio do samba, e colocaram um diabo maltratando Jesus, matando Jesus. O diabo vem com espeto, com espada, não sei o que é, e mata Jesus. Jesus morre estiradão no meio da pista, e o diabo mata Jesus. Jesus ele disse, ninguém tira a minha vida, eu dou a minha vida. Não foi o diabo que matou Jesus, não. Não foram os romanos que mataram Jesus, não. Não foram os judeus que mataram Jesus, não. Quem matou Jesus foi o próprio Pai. O próprio Pai. Porque Jesus ele desceu para a terra, pegou o meu pecado e levou sobre si, pegou o seu pecado, levou sobre si. E a ira de Deus, a justiça de Deus era contra o meu pecado, era contra o seu pecado. E onde é que o meu pecado estava? Em Jesus. E onde era que o seu pecado estava? Em Jesus. E onde é que a ira de Deus tem que descer? Onde o pecado está. Então Jesus tirou de mim o pecado, que a ira de Deus era para vir contra mim. A ira que desceu sobre Cristo na cruz era para descer sobre mim. Então Cristo tirou o meu pecado, levou sobre si, eu estou aqui todo livre, e o meu pecado está sobre ele, sobre o inocente. Então a ira de Deus vem até mim dizer, para aqui não tem pecado. Cadê o pecado dele? A ira de Deus vem como um míssil. A ira de Deus vem como um míssil para destruir a minha vida. Quando a ira de Deus vem sobre mim, cadê o pecado que estava sobre mim? Já não está mais. Aí a ira de Deus, cadê o pecado? Está sobre Cristo. Então a ira de Deus vai sobre Cristo e mata ele. Então o próprio Pai esmaga o Filho, esmaga o Filho. Esmaga. Como se fazia, irmão? Com azeitona, para tirar o azeite. Tinha que esmagar ela até que o óleo descesse. E era aquele óleo ali que ungia o sacerdote, era aquele óleo que acendia a lamparina na casa do Senhor, mas para que aquele óleo existisse, tinha que esmagar, tinha que esmagar. É como o vinho que traz a alegria, o vinho que traz alegria para aquele casamento, mas para que o vinho esteja em um lugar, primeiro tem que pisar na uva e esmagar ela, até que ela saia o seu suco. Foi isso que o Pai fez com o próprio Filho, ele esmagou o Filho. Quando ele fez isso, ele acabou, ele destruiu o meu pecado, ele destruiu o seu pecado. O diabo já não tinha mais
para onde apontar. Cadê o pecado dele? Cadê o pecado dela? Cadê o pecado? Deus disse, já estava sobre meu filho, eu já esmaguei ele, já esmaguei, e com ele eu esmaguei o pecado também. E o diabo já não tem mais como me apontar, nem mais como me acusar. O diabo olha para mim e diz, eu vou apontar. Quando ele aponta, Jesus atravessa na frente e diz, aponte a mim, porque eu tomei o pecado dele. E o diabo tem que virar as costas e ele não pode fazer nada contra mim mais. O diabo não pode dizer, você vai para o inferno por causa do seu pecado. Porque o próprio pai esmaga o próprio filho. Esse Jesus que está orando aqui, irmãos. É ele que está orando e olha para a oração dele. Por que a oração dele tem tanto poder? Por que Jesus, ele olhava para o enfermo e só olhando ele já curava. Ele nem precisava tocar nas pessoas, ele nem precisava orar sobre elas, só em olhar para elas, elas já eram curadas. E sabe o que Jesus ele diz? Olhe para mim aqui, por favor. Jesus está dizendo, eu recebi a autoridade do meu Pai, e desci para a terra e fiz todos esses milagres, mas eu vos dou autoridade, para que em meu nome vocês orem pelos enfermos e os enfermos sejam curados, para que vocês orem e expulsem os demônios. Eu recebi autoridade e eu vos dou autoridade. Lucas 10:19 está escrito isso. Eis que vos dou autoridade para pisar em tudo que pertence ao inimigo, e nada vos causará dano algum. E vos dou autoridade sobre toda a força das trevas, sobre toda a força das trevas. Quem está nos dando autoridade é quem tem autoridade. Ele tem autoridade. A oração, pastor, qual é a oração eficaz? É a oração que está dentro do centro da vontade de Deus. Deus quer salvar esse bairro? Quer? Começa a orar para Deus salvar esse bairro, você vai ver o que é que vai acontecer. Ah, pastor, eu estava orando para Deus encher a igreja. Esqueça isso, esqueça. Pare de orar para Deus encher a igreja. Pare de orar para Deus encher a igreja. Não ore mais assim, não ore. Não peça para Deus encher a igreja, não. Peça para Deus salvar esse bairro. Peça para Deus salvar essa rua. Peça para Deus salvar as pessoas que habitam nesse lugar. Esqueça, igreja, esqueça que Deus vai encher. Porque quando Deus começar a salvar esse bairro, Ele vai mandar um bocado para cá, vai mandar um bocado para a Assembleia, vai mandar um bocado para a igreja quadrangular, vai dividir e as igrejas vão transbordar, não vai caber gente. Irmãos, eu fui morar numa cidade chamada Filadélfia e vivi ali 7 anos da minha vida. Eu cheguei ali, passei 2 anos só orando, e a minha oração é assim: Senhor, o Senhor me trouxe aqui para quê? Tem 2 anos que eu estou aqui, não ganhei uma alma para Cristo, uma. Não entrava uma alma na igreja. 2 anos orando, 2 anos. A igreja, quando eu cheguei lá, os irmãos do interior, o pastor, vem um pastor de Salvador para cá, os irmãos criaram uma expectativa tão grande, dizendo agora a igreja é isso, agora o homem é fogo puro, é canela de fogo, vai chegar aqui, vai criar. Cheguei lá, Deus disse, chegue devagar. A igreja sofreu um escândalo sexual lá. A igreja sofreu um escândalo. A igreja era, qual é a igreja? Aquela lá, sei. Aqui acontecer, sei. Era assim que a igreja era conhecida. E eu comecei a orar. E Deus disse assim, a primeira oração que eu fiz, quando eu dobrei o joelho, me lembro no antepúlpito da igreja. No antepúlpito da igreja orei e o Espírito Santo me disse, se prepare. Porque aqui tem muitas fortalezas diabólicas que você vai destruir. E eu orei, fiquei orando 2 anos, não entrou uma alma na igreja. Uma alma na igreja entrou e eu comecei a orar, Senhor, Senhor. Os irmãos da igreja começaram até a pensar em sair já. Muitos irmãos chegou assim, pastor, eu pensei que o senhor ia chegar para cá, a nossa igreja ia renovar, eu acho que eu vou para outro lugar. Eu digo, irmão, você está livre para ir para onde você quiser, meu irmão. Mas o Deus que me trouxe para cá, Ele tem coisa para fazer. Agora o tempo é dele, não é meu.
Fosse por mim, eu começava a ganhar alma no primeiro dia que cheguei. Mas já está 2 anos aqui, não ganhei alma. E Deus disse assim, não se preocupe, esqueça. E eu comecei a orar, Senhor, enche essa igreja. Oh, Senhor, vou comprar cadeiras, quero que o Senhor enche. Ele esqueça, pare de orar assim. Essa oração está errada. Não ore para eu encher sua igreja. Ore para eu salvar essa cidade. Ore para eu salvar esse bairro. Porque quando eu começar a salvar, a sua igreja não vai caber. Eu quero saber se você vai ter lugar para botar o povo que eu tenho para trazer quando eu começar a salvar. Quando você começar a orar certo. Quando você começar a orar correto. E eu comecei a orar, Senhor, salva esse lugar. Quebra as cadeias do mal. Quebra as correntes de Satanás que oprimem as pessoas. As pessoas até diziam, pastor, vou na tua igreja de noite. Não pisava o pé lá. Senhor, quebra essas correntes malignas. E fiz um voto com Deus. Senhor, quando o Senhor começar a salvar, não estou dizendo que isso aqui é regra não, viu, irmão? Eu fiz isso lá, mas não é regra não. Nós temos que fazer apelo, é regra. Mas eu disse assim, Senhor, para que fique provado que é o Senhor que está trazendo, não vou fazer nenhum apelo. Pregava a palavra assim como estou pregando agora, pregava a palavra, orava, quando Deus começou a trazer as almas, irmão, eu pregava no final da pregação, amém, que Deus abençoe, eu estou levando sua mão, os irmãos levantavam, pelo amor de Deus, a graça, nossa, amém, glória a Deus. Quando eu fechava, amém, glória a Deus, que Deus te abençoe, saúde teu irmão com a paz de Deus, dá um abraço nele, que Deus abençoe a todos. Quando eu abri o olho, tinha 2, 3 aqui já. Pastor, o apelo, eu digo, é o quê? Oi, eu quero aceitar Jesus. Irmão, tem uns irmãos que querem aceitar Jesus, 3. Aí comecei a orar. Em um ano, nós ganhamos 33 almas, sem fazer um apelo. 33 almas, sem fazer um apelo. Quando eu orava, agradecendo ao Senhor, quando abri o olho tinha 2, 3. Às vezes estava saindo, voltava, pastor, eu decidi aceitar. Então venha, meu filho. Quando era com 8 dias, eu dizia, irmão, isso aqui aceitou Jesus semana passada, quando o culto estava terminando. 33 almas nós ganhamos. Fui orar por uma senhora, ela não falou nada, eu não sabia de nada. Fiz uma campanha de oração na igreja, fui orar por essa senhora. Os irmãos fizeram uma fila assim no meio da igreja, e nós fomos orar. Essa irmã, ela estava no meio da fila mais ou menos, e o irmão que veio pregar, que eu chamei para pregar, o nome dele era Bruno, ele estava pregando, ele disse, pastor, eu vou orar, o senhor desce e impõe as mãos sobre as pessoas. Está bom. Ele começou a orar e eu desci e comecei a orar e orei, fui botando a mão na cabeça dos irmãos, fui daqui para lá e voltei de lá para cá. Quando eu voltei de lá para cá, irmão, que toquei na cabeça da mulher, a mulher saiu vomitando sangue pela igreja toda e molhou a igreja toda de sangue. As irmãs vieram com pano limpando e ela sentou na cadeira, começou a ficar trêmula. E ali, meu Deus, o que aconteceu? Nós oramos, ela ficou, e o irmão orando, e eu ungi ela e orei, ela saiu vomitando sangue, as irmãs limpou a igreja, amém! Foi todo mundo para casa. Foi no outro dia, fui lá na farmácia levar minha menina estava meio gripadinha, minha primeira filha, levei lá na farmácia para comprar um remédio, e lá o dono da farmácia, o irmão Odaldo, o irmão disse assim, o senhor é o pastor da igreja Jesus e Aliança? Eu disse, pela misericórdia, meu irmão. Meu irmão, o senhor não sabe, essa igreja está famosa? Eu digo, famosa como assim, meu irmão? Não foi lá que Deus curou a irmã de úlcera ontem de noite? A mulher tinha uma úlcera que nem água sustentava. Ela veio aqui várias vezes nessa farmácia comprar remédio, nem água sustentava mais no organismo dela. Ela foi na sua igreja ontem de noite, a cidade toda aqui já está sabendo que o Senhor colocou a mão nela, orou, ela vomitou e chegou em casa. A primeira coisa que fez foi comer um prato de feijão. E a mulher está espalhando para a cidade toda que foi curada na sua igreja. Eu digo, eu nem sabia. Não sabia não, foi mesmo, foi. Então, glória a Deus. Quando foi na outra, com 8 dias depois já não tinha mais lugar na igreja para as pessoas sentarem. Os irmãos foram pegar a cadeira, irmão, no bar. A gente teve que trazer cadeira com o símbolo da escola. Era irmão sentado e um símbolo da escola, um negocinho redondo atrás assim. Eu digo,
Deixa esse negócio aí. O importante é que Jesus salva, porque não tinha lugar mais para as pessoas sentar, teve que buscar no bar do Cavoeira, que ficava do lado assim, era o vizinho perturbado que tinha lá, botava o som alto, e a gente foi lá, os irmãos disseram, olha, está tendo culto na igreja, não tem mais lugar para o povo sentar, e o seu bar está vazio, empresta as cadeiras. Ele leva tudo, levou as cadeiras da escola tudinho, botou na frente, os irmãos sentaram, e o culto foi fogo, e mais gente foi salva. Porque, irmão, quando a gente parem de orar para Deus encher a igreja, primeiro diga, Senhor, converte as nossas vidas, muda as nossas vidas, e salva esse bairro. Sabe qual é a nossa oração, irmão? A nossa oração tem assim, Senhor, esse bairro está nas trevas, acende a luz em mim para que eles enxerguem, né, irmão? Porque se a luz que está em mim acender, quem está nas trevas, quando vê um raio de luz, não vai atrás? Vai. Imagine uma escuridão terrível, onde não tem luz nenhuma, só você é luz. Para onde você for, o mundo vai atrás de você, porque você é uma esperança de uma saída. Onde tem luz, tem saída. Onde tem luz, tem salvação. Onde tem luz, tem libertação. Aquele louvor, né, de Aline Barros, né? Como um farol. Já meditou nessa letra? Já meditou? Como um farol que brilha à noite, como... O que é que ela está pedindo? Como um farol, acende em mim, como uma ponte sobre as águas para que alguém atravesse e chegue até o Senhor. Usa-me! Usa-me como um farol na noite da escuridão das trevas do mundo, para que o mundo enxergue a salvação. Aí a igreja vai encher, irmão, quando nós formos luz. A gente vai parar de orar para Deus encher a igreja, vamos parar de pedir para Deus encher. E Deus vai encher automaticamente quando nós dissermos, Senhor, salva esse bairro, salva este bairro. Aí o meu pastor, eu vou finalizar. Aí eu disse, pastor, essa igreja não está cabendo mais, eu vou abrir uma congregação lá no centro. Aí o meu pastor, ele tinha umas ideias meio atravessadas, não sei como era a mente dele. Ele disse, não, rapaz, você ganha as pessoas lá do centro e traz para cá, não precisa abrir lá não. Eu disse, precisa, pastor, vamos abrir lá, porque eu já passei lá evangelizando, tinha umas senhorinhas que elas não vão aguentar andar isso tudo para chegar aqui, pastor. Abre uma congregação lá, a gente fica cuidando desses velhinhos lá mesmo. Não, rapaz, para quê? Eu digo, pastor, eu vou ser castigado, mas vou desobedecer ao senhor. Vou desobedecer. Aí desobedeci meu pastor. Desobedeci ele, só Jesus, depois tu me castiga, mas eu vou desobedecer meu pastor. Vou abrir uma congregação, nem vou dizer nada a ele. Fui lá no centro, abri uma congregação, sem dizer a ele, no dia, disse, pastor, saudoso pastor Muricy, disse, pastor, o senhor quer vir aqui sábado pregar? Ele, sábado? Diga, como aqui? Lá no bairro da irmã Fátima. Quando ele chegou lá, era a congregação, estava assim de gente, lotada. Congregação desse tamanho aqui, mais ou menos. Já estava lotado, ele, o que é isso aqui? Congregação que eu abri, pastor, desobedeci o senhor, depois o senhor me disciplina. Mas primeiro, vamos orar por essas almas que está aqui, que o senhor disse que não era para abrir. E tu alugou logo um negócio desse tamanho, grande? Tu vai pagar como? Ele, não se preocupe não, quem mandou abrir vai pagar. Não se preocupe não, vamos orar pelo povo. E ele disse assim, essa cidade é muito pequena. Tu já viu tanto de igreja que tem nessa cidade? Eu disse, já. Eu disse, pastor, essa cidade tem 10 igrejas, já contei. Tem 17 mil habitantes. Vamos imaginar que Deus rache no meio, salve só metade. Vamos imaginar que Deus salve só metade dessa cidade e divide igual. A nossa igreja não vai caber. Os 100 que Deus vai mandar para nós. Então, se eu for pensar como o Senhor, eu não abro igreja em lugar nenhum. Em primeiro lugar, nós temos que... Eu não estou abrindo igreja para botar mais uma congregação, Jesus e Aliança, que era a igreja que eu frequentava. Eu não estou abrindo igreja para colocar mais uma igreja, não. Estou abrindo igreja para salvar almas, vidas. E Deus salvou, irmão, vidas, vizinhos.
O dono da casa que alugou, o rapaz em cima, chorou quando a gente saiu da igreja, saiu do ponto. Disse, meu Deus, era uma coisa tão boa aqui essa igreja trouxe tanta paz para a gente. Os vizinhos começaram a se converter. Irmão, eu estava um dia, daqui a pouco, uma moça sentou assim, aí ela olhou assim, olhou para o relógio, com 8 dias eu cheguei, tinha um relógio bonitão na parede, assim, um relógio todo, parecia de ouro. Que relógio é aquele? Foi aquela costureira, a vizinha daqui de baixo, ela veio para a igreja semana passada, procurou um relógio na parede, não tinha, comprou um e trouxe. Eu digo, é assim que acontece quando Deus está no negócio? Aí disse, a gente, irmão, não tinha, a gente levava umas vasilhas de água para a igreja. Com 15 dias depois, eu estava abrindo a igreja para colocar as cadeiras, chegou um carro, um Fiorino, parou com um filtro daqueles que água natural e água gelada. Disse, aqui, pastor, mandaram pregar aqui, o senhor. Eu digo, como assim? O irmão que frequentou aqui, a esposa do delegado, a esposa do delegado veio aqui para o culto semana passada, procurou água para beber, não tinha, o delegado comprou, o delegado da civil. O cara comprou um filtro e disse que era para o senhor botar aí, porque a mulher dele não vai ficar passando sede na igreja, não. Então, glória a Deus. Diga ele que a irmã sinta falta de mais coisas aqui. Que a irmã sinta falta de ventilador, ar-condicionado, de cortinas. Que a irmã sinta um monte de falta para ele comprar um monte de coisa e trazer para cá. Não, a igreja tinha tudo. A igreja tinha tudo. Mas sabe qual foi o propósito? Salvar as vidas. Salvar as vidas. Salvar as vidas. A nossa oração tem que ser essa. Esse é o nosso propósito. Usa-me, Senhor, como um farol para que vidas sejam salvas. Amém? Fique de pé em nome de Jesus Cristo. Vamos orar. Irmãos, nós já oramos pela vida da nossa irmã Neia. O pastor Grimaldo fez aqui a oração. Em nome de Jesus Cristo, eu já creio no milagre, já creio na oração que o irmão fez, já creio que Deus já entrou com providência. Deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui. Eu nunca, desde que cheguei nessa igreja, nunca vi essa igreja pedir uma coisa para Deus não dar. Nunca vi. Já vi Deus levantar pessoas no estado de coma. Deus levantou uma senhora aqui, eu já contei isso para os irmãos e conto para que vocês entendam que quando essa igreja ora, talvez seja pela simplicidade que nós temos, talvez seja pela humildade que nós temos, mas quando essa igreja ora, Deus, Ele ouve, não sei se é o nível de compromisso que vocês colocam na oração, não sei se é o nível de amor que vocês colocam na oração, mas a oração que essa igreja faz move sim as montanhas. Então pode ter certeza que a nossa irmã Néia já recebeu o milagre, já recebeu a bênção em nome de Jesus Cristo. Nós só vamos orar aqui agora agradecendo ao Senhor pelo milagre, agradecendo porque é uma coisa que Deus quer fazer? É uma coisa que está dentro da vontade de Deus, livrar sua filha, curar sua filha? Então nós vamos simplesmente agradecer ao Senhor por tudo que Ele fez e por esse milagre na vida da nossa irmã em nome de Jesus. Pai querido, em nome do Senhor, nós oramos a Ti, Senhor, porque Tu és e nós não somos, Pai. Porque Tu pode e nós não podemos. Porque Tu vai onde nós não podemos ir e o Senhor faz o que nós não podemos fazer. Nós oramos a Ti, Senhor, porque nós depositamos toda a nossa confiança em Ti e nós não temos mais ninguém para nós clamarmos. Não tem outro Deus para nós clamarmos, não tem um Deus acima de Ti para nós clamarmos, não tem um Deus melhor, não tem um Deus maior, não tem um Deus tão bom, tão grande, para que nós venhamos confiar. Nós só temos o Senhor, e o Senhor é tudo que nós temos, e é tudo que nós confiamos, e cremos, Senhor, que o Senhor tem colocado a Tua obra acima de todas as coisas. Senhor, nós queremos agradecer o Senhor por essa noite, por esse momento, por esse privilégio de estar na Tua presença, agradecer o Senhor pela vida da Tua filha Néia, Senhor, por esse momento difícil que ela passou, mas cremos, Senhor, que a Tua mão já alcançou a Tua filha, a Tua mão já operou naquele lugar, a Tua mão já curou a Tua serva, já deu vitória a ela, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. E nós entendemos pela nossa fé que a Tua vontade, Pai, é maior na vida dela do que a nossa vontade. A Tua vontade é maior na vida da Tua serva do que a nossa, Pai.
Por isso nós confiamos no Senhor e dizemos, colocamos ela em tuas mãos e confiamos no teu operar. Abençoe, Senhor, a vida de cada um dos teus filhos. Abençoe a vida da tua igreja. Continue abençoando essa igreja, manifestando o teu poder. Faz de cada um dos membros desta igreja um farol que brilhe em meio à noite, em meio à escuridão, e que venha atrair almas para o teu reino. Não para a igreja. Nós não queremos orar para que a igreja encha. Não! Encher a igreja é consequência de salvação do reino de Deus. Nós não queremos igreja cheia. Nós não queremos que o Senhor encha. Nós queremos que as consequências da salvação de almas alcancem essa igreja. Nós queremos que as consequências da salvação das almas alcancem as cadeiras desta igreja. Essa é a nossa oração, esse é o nosso pedido, que nós venhamos ser agentes de salvação, para que vidas sejam transformadas, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo é o que nós oramos e te agradecemos. Agora, Pai, leva o teu povo em paz para as suas casas, debaixo da tua santa proteção, dando a noite na tua presença, um sono abençoado, em nome de Jesus Cristo e para a glória de Jesus, e todos digam amém. Que o amor de Deus, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com todos, e todos digam amém. Amém. Saúda teu irmão na paz do Senhor, dá um abraço nele, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.